Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quero agradecer quem vai estar entrando aqui para nos assistir. Hoje a gente vai vir aqui para conversar com os senhores um pouco sobre a situação atual da cidade de Porto Alegre, a evolução da pandemia do nosso município, os seus reflexos no dia a dia, principalmente no dia a dia do atendimento na área da saúde pública, e vamos conversar um pouquinho sobre a questão da testagem, que é algo que o município de Porto Alegre foi inovador desde o início e agora estamos chegando em uma outra fase bastante importante aqui da testagem e nós vamos trazer mais dados para todos os senhores. E hoje, para estar comigo aqui, para a gente poder diversificar a forma de comunicar e qualificar também nossa comunicação, a gente convidou o secretário da Saúde Municipal, o secretário Pablo, e o secretário adjunto da Saúde Municipal, o secretário adjunto Natan, e que em breve aqui estarão apresentando para vocês aqui a nova etapa da testagem, que é um momento também bastante importante dentro do programa todo, dentro das ações todas que estão sendo realizadas em Porto Alegre e no mundo inteiro em relação ao coronavírus. Então, atualmente, a gente tem em Porto Alegre 235 pessoas na UTI confirmadas com coronavírus. Como a gente tem conversado de forma reiterada desde o início, nós sempre utilizamos um indicador como grande referência para todas as decisões e os encaminhamentos, porque ele acaba, este indicador, sendo um indicador de todas as outras situações, ou quase todas as outras situações que acontecem na cidade, é o grande diferencial entre a gente poder dar atendimento ou acontecer o que aconteceu, né, a catástrofe que aconteceu em algumas cidades brasileiras e em outros países, que é as pessoas falecerem sem ter atendimento e os óbitos gerais crescerem, os óbitos totais dos países e dessas cidades crescerem de forma assustadora. Então, a gente utiliza sempre, desde o início, o número de UTIs ocupadas por pessoas confirmadas com coronavírus, né? E isso serve de base para as nossas decisões. Então, a gente iniciou lá em março, com uma demanda acelerada por leitos, e a aceleração dessa demanda é o que nos leva a tomar decisões, né, mais restritivas ou menos restritivas na economia, e a gente tomou logo no início, logo no meio da segunda quinzena de março, tomamos decisões bastante restritivas, tivemos o apoio da comunidade, da sociedade porto-alegrense, e a gente chegou lá no dia 10 de abril, então, com uma demanda de 43 leitos, e a gente conseguiu manter por 2 meses e meio estabilizado, que nos levou a várias diminuições das restrições, de forma paulatina e gradual, sempre acompanhando, cada medida leva em média 15 dias para a gente poder fazer a medição final, né, na demanda de leitos por UTI, até que o vírus tenha, assim, incube na população, nas pessoas, no corpo humano e apresente seus sintomas. Isso acaba levando em torno de 2 semanas, então cada decisão, seja ela mais restritiva ou menos restritiva, os seus efeitos pequenos, médios, grandes ou nulos, eles devem ser medidos a cada 2 semanas. E com essas medições, com esse acompanhamento diário, a gente foi tomando as decisões e ampliando as atividades autorizadas na cidade de Porto Alegre, quase voltando às atividades em grandes volumes, até que, infelizmente, a demanda por leitos de UTI, na primeira semana, no final da primeira semana do mês de junho, já começou a demonstrar uma aceleração, né? E, portanto, nós suspendemos as liberações que estavam planejadas para a primeira semana do mês de junho e tivemos já na segunda semana do mês que começaram algumas restrições de forma gradual, né? É sempre uma grande dúvida e uma grande tristeza, né? Ter que escolher entre a dura realidade das estruturas hospitalares, né, que vem a sua demanda crescendo de uma única doença e que essa doença ameaça extrapolar as capacidades que os hospitais têm
de prestar atendimento e a realidade das atividades econômicas, na verdade, dos empregos dos empregadores na cidade de Porto Alegre. Portanto, as medidas foram paulatinas, né? Pouco restritivas, só que a gente não notava essa mesma resposta na circulação, e a gente, infelizmente, foi chegando até o estado que a gente se encontra, que é de uma restrição elevada na cidade de Porto Alegre. E hoje, infelizmente, a gente já tem 36% dos leitos de UTI disponíveis na cidade de Porto Alegre ocupados por uma única doença, que é o Covid, o coronavírus. Isso é um número percentual elevado e continua crescendo essa demanda, que nos deixa, de uma certa forma, muito cautelosos e muito preocupados com as perspectivas aqui dos próximos dias. A gente tem 5 mil confirmados na cidade de Porto Alegre, a gente tem 184 óbitos, a gente teve um grande crescimento do número de óbitos, todas essas pessoas tiveram atendimento adequado, mas mesmo assim acabaram vindo a óbito. E o nosso grande desafio é não deixar que os óbitos aumentem por falta de atendimento adequado na cidade de Porto Alegre, e hoje a gente pode dizer que isso não aconteceu até agora, ao contrário, sempre é bom repetir, do que aconteceu em muitos outros municípios brasileiros e muitos outros países. A gente tem notado também um aumento da demanda por síndromes respiratórias agudas graves, que é um dos sintomas também do coronavírus, nas nossas unidades básicas de saúde, e também nas unidades de pronto atendimento tem aumentado essa demanda na cidade de Porto Alegre, e também tem aumentado a demanda por leitos de enfermaria. São 316 leitos ocupados, leitos de enfermaria, por pessoas confirmadas com coronavírus. É importante também a gente dizer que algumas cidades vizinhas aqui, nossas, têm, de alguma forma, chamado um pouco a nossa atenção. A gente teve, de uma forma até controlada, um aumento da demanda nas últimas semanas de leitos do município de Canoas, que tem uma estrutura hospitalar própria e é referência regional, e mesmo assim tem aumentado a demanda por leitos na cidade de Porto Alegre, de forma pequena, mas tem aumentado. O município de Gravataí tem aumentado a demanda por leitos de UTI na cidade de Porto Alegre, e é importante. Porto Alegre é uma referência estadual, né? Tem seus municípios como referência, mas Porto Alegre jamais negou o atendimento, e a estrutura média de ocupação dos leitos é metade dos nossos leitos ocupados por pessoas que não são de Porto Alegre, estão padrão. Mas estes municípios têm aumentado individualmente o percentual e o número, evidentemente, de leitos ocupados aqui na cidade. Cachoeirinha é um município que tem crescido bastante nas últimas semanas. Viamão também, em termos de demanda, de aumento, de progressão, né? Viamão também tem crescido, e principalmente o município de Alvorada tem aumentado, e aí de forma mais elevada ainda que os outros municípios, e percentualmente em relação à população também mais elevada, o número de demandas de leitos de UTI na cidade de Porto Alegre. Então, por ordem, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão e Alvorada são municípios que merecem atenção como um todo, né, como um conjunto de atendimento hospitalar, que além da cidade de Porto Alegre, que tem crescido na sua demanda, esses municípios também têm crescido. A gente está programando, e quer de imediato aqui agradecer muito a atenção, cuidado, a dedicação, não só dos hospitais, da sua diretoria, mas toda a estrutura de recursos humanos, todas as pessoas que trabalham no atendimento hospitalar da cidade de Porto Alegre, pela sua presteza e a sua cooperação, o seu trabalho em conjunto, e nós estamos com monitoramento permanente, integrado entre os hospitais, óculos, toucas, aventais, máscaras, propés, sedativos, enfim, todos os equipamentos e EPIs e recursos humanos, e treinamento, enfim, o que é necessário para constituir uma unidade, um leito, né, de UTI, de tratamento intensivo.
E então a gente agradece essa parceria. A gente conversei hoje com o Pablo e com o Natan para a gente fazer ainda uma reunião essa semana para conversar sobre a demanda de leitos. Como a gente sempre demonstrou, a demanda por leitos, a gente não vai lá e não compra um equipamento, né? A gente contratualiza com muitas instituições aqui e pagamos uma diária e pagamos por mês por esses leitos. Então, a nossa compra mensal de leitos, nossa locação de leitos, a contratualização de leitos, ela tem aumentado na medida que a demanda de pacientes de UTI Covid tem aumentado também. E a nossa projeção inicial com conforto era de 174 leitos, a gente já ultrapassou essa demanda, e é importante dizer que estes números de ocupação, eles têm se realizado de acordo com as projeções realizadas pela Prefeitura. Então, isso demonstra que a competência da equipe da Secretaria de Saúde e a metodologia utilizada extremamente adequada e realista, né, com os resultados. Né? Então, infelizmente, as projeções têm dado absolutamente corretas. E a gente tinha a projeção que iria atingir os 255 leitos, que era a segunda etapa, né, desse planejamento, que estava pronto já em março, e a gente hoje já tem 235 leitos confirmados e mais 37 leitos ocupados com suspeitos. Uma boa parte será confirmada, outras não, mas esses leitos também de suspeitos têm que ter um isolamento específico. Então, nós já atingimos, né, estamos atingindo nos próximos dias, com confirmados, esta nossa projeção da segunda etapa de oferta de leitos de UTI, e já estamos programando aí, por isso essa conversa, esse diálogo com os hospitais de Porto Alegre, se possível essa semana ainda, para a gente já programar as próximas etapas, porque a gente reitera que a demanda por leitos de UTI, embora a velocidade tenha diminuído um pouco, ela continua crescente e não nos demonstra que vá diminuir nos próximos dias e provavelmente não nas próximas semanas. Então, essa reunião é muito importante com os hospitais para que a gente possa continuar com essa parceria e com essa visão aí de futuro do que vai acontecer na cidade de Porto Alegre em relação à pandemia. A gente também está, e quero dividir com vocês aqui, convidando os presidentes de algumas entidades empresariais aqui, que têm seus setores, seus nichos de atuação, para a gente conversar com a economia como regra geral da cidade de Porto Alegre. A gente vinha tendo 2 a 3, às vezes 4 reuniões diárias. Eu fiquei sem voz durante 3 semanas, então acabei tendo que diminuir um pouco essas reuniões, mas a gente vai fazer nesse momento muito importante com todas as entidades em conjunto, porque o momento realmente ele é de muita cautela e a gente quer dividir isso com a cidade de Porto Alegre. A gente vê muitas manifestações de líderes, né? Sejam eles dos mais diversos setores da nossa vida, não só do setor empresarial, e é muito importante manter esse diálogo para que a gente possa unir a nossa cidade, né? E além de unir a cidade, que a gente possa debater aquilo que tem alguma racionalidade, que tem alguma evidência, para buscar soluções reais, né, para este problema, que não é um problema só de Porto Alegre, é um problema mundial, é uma pandemia, né? Hoje também a gente gostaria aqui, e muito especialmente por isso eu convidei o secretário Pablo e o secretário Natan para fazer uma apresentação bastante qualificada e com informações sobre uma outra etapa que também já iniciou lá em março, né, que é a etapa de testes, de testagem da população em relação ao coronavírus. Então, tem várias estruturações que foram realizadas e um dos itens que tem uma importância muito grande, evidentemente, é a questão da testagem. A gente se considera muito bem posicionado em relação a isso e em relação a outras cidades e outros países, e Pablo e Natan vão aqui explicar um pouquinho tecnicamente, né, a evolução dessas fases, como é que a gente iniciou e como é que a gente foi evoluindo, e qual é o futuro aí, qual é o que está sendo implantado aí nos próximos dias. Eu só vou pedir para a Luísa, não sei se ela pode mostrar aqui antes de eu passar para o Paulo e para o Natan, não sei se tem como mostrar aquele gráfico de evolução
da ocupação de UTIs, este gráfico aqui. Acho que isso demonstra muito bem que lá em março a gente teve aquele crescimento, com o pico daquele momento lá em 10 de abril, e se a gente não tivesse tomado as medidas, que teve uma grande resposta da população em isolamento, a gente teria já esse número de leitos que a gente tem hoje, no final do mês de abril, início do mês de maio, nós já estaríamos com um número próximo ao que se tem hoje, né? E com essas restrições possibilitou, naquele período, fazer várias liberações das atividades e também nos organizar para que a gente tenha hoje um maior controle, maior organização em relação ao coronavírus, que nos permite dizer que não perdemos aqui nenhuma vida sem atendimento na cidade de Porto Alegre. Então teve aquele platô durante 2 meses e meio, com algumas atividades econômicas desde o início funcionando, que retornaram aos poucos outras, e depois do início de junho, como eu falei, a gente teve lá um aumento de novo, né, de demanda, com uma diminuição da aceleração nos últimos dias, mas com um crescimento continuado, o que nos leva aí a ter muita cautela, muito cuidado, muita atenção, porque realmente o momento de um perigo de esgotamento das estruturas de atendimento, especialmente na área hospitalar. Então, apenas para registrar essa etapa, eu queria agora passar a palavra para o Pablo, para o Natan, para eles poderem, de forma mais qualificada, explicar, né, toda a evolução da nossa estratégia na relação à testagem e essa nova etapa. Muito bem, prefeito. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos. Uma tarde de muito trabalho, né, como tem sido aí esses mais de 4 meses empenhados quase que exclusivamente para a organização da rede, para o atendimento dos casos suspeitos e confirmados de coronavírus, mas também para garantir que a rede siga atendendo todas as outras condições que permanecem acontecendo. As pessoas, infelizmente, seguem adoecendo das outras condições, e é preciso organizar essa rede com capacidade e com coordenação para que a pessoa, quando precise, seja atendida no seu serviço da forma mais adequada possível. Nesse período todo, como o prefeito já comentou, a gente se dedicou muito à aquisição de EPIs, à ampliação das unidades de saúde, a estabelecimento de tendas para atendimento de pessoas com sintomas gripais, a ampliação de leitos de UTI, e tudo isso foi sendo feito e possibilitou que Porto Alegre contivesse, né, a pandemia lá no início. Foi uma das primeiras a fazer as flexibilizações que muitas outras cidades agora estão fazendo, e por ter sido uma primeira e ter conseguido conter bastante a pandemia, está sujeita, né, a essa nova onda que a gente está enfrentando, e é uma onda que um desafio também de comunicar a gravidade da situação, a importância da gente restringir o deslocamento apenas aquilo que for necessário, a manter o distanciamento social, manter todas as medidas que já foram adotadas pela grande maioria da população até aqui, então manter esse esforço, e nessa evolução a gente vai também ampliando a nossa capacidade de testagem. E para isso eu vou convidar o Natan, né, que é o braço direito, braço esquerdo, a cabeça, né, a pessoa aqui que consegue ter toda a energia, toda a força para ser um grande parceiro na coordenação desse time espetacular, que é o time da Secretaria, que está trabalhando em parceria com todos os setores da Prefeitura, e eu vou passar a palavra a ele, então, para falar um pouco de como a gente vem tratando a testagem até aqui e de quais as novidades que a gente deve ter a partir de hoje. Então tá, boa tarde a todos, muito obrigado, prefeito, muito obrigado, Pablo, pelas palavras. Luísa, por favor, se puderes botar a apresentação. Acho que hoje é um dia super importante quando a gente vai falar de testagem do coronavírus em Porto Alegre. Pode passar o próximo, por favor. É importante, assim, tudo que a gente tem feito em relação ao coronavírus, a gente tem procurado fazer isso baseado em evidências, né? Fazer isso baseado na ciência, e a questão da testagem não é diferente, né? É importante a gente entender que a testagem ela tem que obedecer a uma hierarquia, né? Então, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles orientam que é importante primeiro garantir a testagem dos pacientes graves, dos pacientes hospitalizados, depois das pessoas com sintomas e, por fim, fazer o que a gente chama de rastreamento dos contatos, né? Pessoas que tiveram contato com alguém
com caso confirmado de coronavírus, mas não tem sintomas, né? Além dessa hierarquia, ela tem que ser efetivo, né? Não dá para migrar para uma fase sem estar fazendo bem a fase anterior. Então, antes de testar as pessoas com sintomas, a gente tinha que garantir que a testagem dos graves estava acontecendo de maneira adequada e rápida, e também para o rastreamento de contatos a mesma coisa. A gente precisa que a testagem funcione muito bem. E o terceiro ponto é comunicar, né? Não adianta só testar se a gente não consegue avisar as pessoas que elas têm o coronavírus. E hoje foi lançado no sistema de controle dos exames da prefeitura uma funcionalidade que qualquer pessoa que faz o teste pelo Sistema Único de Saúde, ele vai receber um login, uma senha, e ele vai poder ver o resultado do exame, né? Então, a partir de hoje, essa funcionalidade já tá disponível, e daí as pessoas vão poder olhar na internet o resultado do seu exame, independente se receberem contato dos serviços de saúde. E como o prefeito falou muito bem, toda essa parte de testagem tem um efeito muito importante sobre a mobilidade e também como um reflexo sobre a atividade econômica. De alguma forma, essa ampliação da testagem que a gente está fazendo hoje é importante para a gente fazer exatamente, identificar essas pessoas que estão com coronavírus e que não sabem, e reforçar para essas pessoas o isolamento social, né? Não adianta nada as pessoas testarem e continuarem saindo de casa, principalmente quando elas estão com coronavírus. Então, é muito importante que as pessoas, quando elas têm um resultado, elas fiquem em quarentena pelo período de 14 dias do início dos sintomas. Próximo. Então, eu vou falar brevemente de como tem sido essa nossa estratégia, né? A gente começou lá em janeiro com a questão da testagem dos casos importados, né? E para isso a gente montou uma equipe de coleta no próprio domicílio, exatamente para evitar que essas pessoas que estavam com suspeita ficassem transitando dentro da cidade espalhando o vírus, né? E logo em seguida, no dia 10 de março, a gente tem o primeiro caso hospitalizado pelo coronavírus, e daí entra aquela fase de testar os graves, né? Por que é importante testar os graves? Para a gente conseguir isolar eles, porque essas pessoas elas têm que ficar em quartos, em locais isoladas das outras pessoas dentro de um hospital que não tem o coronavírus, porque senão a gente acaba correndo o risco de ter transmissão dentro do hospital, né, surtos de coronavírus dentro do hospital. Isso foi uma importante causa de mortalidade em outros locais do mundo. E porque tem toda essa organização que a gente avançou em UTI, em leitos de enfermaria, de ter leitos exclusivos para coronavírus, né? Então, isso faz toda uma organização, muda o funcionamento dos hospitais. Próximo. Depois a gente começou com a segunda fase, né? Que é testar todas as pessoas com sintomas, e daí a gente sempre começa com aqueles que são aquelas pessoas que são os maiores vetores, né? Então, os profissionais de saúde são, sem dúvida, o grupo na população geral de maior risco, porque tem contato com pessoas doentes. A gente começou essa testagem dos profissionais de saúde no dia 26 de março. Naquela época, a gente só tinha 115 casos confirmados em Porto Alegre, né? Então, nós montamos um drive-thru exatamente para evitar que esses profissionais de saúde doentes circulassem dentro dos serviços de saúde para coletar o exame. Então, a coleta era num ambiente aberto para evitar a contaminação, e porque exatamente eles são um grupo muito importante de vetores, porque eles atendem pessoas com doenças crônicas, atendem idosos, e quando eles estão doentes atendendo essas pessoas, eles aumentam o risco dessas pessoas também contraírem o coronavírus. E a outra questão importante é que, como esse grupo de profissionais acaba tendo muito contato com o coronavírus e fica mais doente, era muito importante para a gente afastar, para eles retornarem ao trabalho de maneira mais ágil, né? Quando a gente afastasse que eles tinham coronavírus. Então, todas essas pessoas eram testadas, e dando negativo, a gente sabia que eles podiam voltar ao trabalho sem botar em risco os pacientes que eles atendiam. E em abril, a gente abriu para os profissionais de segurança, que também são profissionais que são expostos por fazer esse atendimento à população. E naquele momento, em 14 de abril, a gente tinha só 350
pessoas com casos confirmados em Porto Alegre. Próximo. A quinta fase da testagem foi os residentes em instituições de longa permanência para idosos, né, que começou no dia 23 de abril. A gente fez toda uma estrutura para coleta nessas pessoas idosas, né? Então, tinha uma equipe de resposta rápida que vai nessas instituições para fazer a coleta. A notificação e tirar dúvidas é feito por um WhatsApp da secretaria. E qual era o objetivo? Era evitar os surtos dentro das instituições. No resto do mundo, instituições de longa permanência foi um local de muitos óbitos, porque são já idosos mais fragilizados, e como eles vivem juntos, é mais rápido a transmissão, né? Então, a gente conseguiu, em inúmeras instituições, fazer o bloqueio da cadeia de transmissão. A gente logo identificava essa pessoa idosa com coronavírus, a gente ou isolava dentro da instituição, ou a gente tirava da instituição para evitar que tanto tivesse contato com os profissionais que trabalham lá dentro, quanto com os outros idosos que moram lá. E a gente conseguiu reduzir muito mortes e internações em UTI dessa população mais vulnerável. Próximo. A sexta fase, né, que a gente começou em 6 de maio, é que daí a gente começou a testar toda a população, todas as pessoas que tivessem sintomas compatíveis com coronavírus. Naquela época ali eram 542 casos confirmados. Toda a nossa ideia foi fazer o que a gente chamou de um plano de coleta em grande escala, num padrão da Coreia do Sul. Depois o secretário Pablo vai poder até nos contextualizar como é que a gente está em comparação ao resto do mundo e a outras cidades do Brasil sobre isso. Muito importante, a gente investiu muito na questão do PCR como principal exame de investigação, porque esse exame ele é coletado enquanto a pessoa está transmitindo o coronavírus, né? Ao contrário do teste sorológico, que normalmente a gente só vai coletar depois que a pessoa parou de transmitir, depois que ela fez anticorpos. O PCR a gente coleta enquanto a pessoa está transmitindo. Então, quando a gente tem um caso positivo, a gente consegue fazer todas as medidas para mitigar essa cadeia de transmissão, né? Isso também foi importante para a gente reforçar o isolamento domiciliar dos casos confirmados, porque ele pode transmitir até 14 dias do início dos sintomas, então é muito importante que as pessoas fiquem afastadas durante esse período. Também não adianta só isolar a pessoa que mora, mas também é importante que todas as pessoas que vivem com essa pessoa com caso confirmado também fiquem afastadas do convívio por 14 dias, porque a gente sabe que quando a gente mora com aquela pessoa, pode pegar no primeiro, no segundo, no quinto, no 10º, no 14º dia, né? E daí, com isso, a gente conseguiu, de alguma forma, reforçar muito essa mitigação da cadeia de transmissão. Próximo. Mas o que tem, por que hoje, o que muda hoje? É que sempre, toda essa testagem que a gente faz, com exceção dos residentes em LPI, que a gente testava também pessoas sem sintomas, sempre o nosso foco foi as pessoas que tinham sintomas, seguindo aquela recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, até esse momento, a gente sempre testou as pessoas com sintomas. Próximo. E o que muda agora é que a gente começou no dia de hoje, a testar pessoas sem sintomas, né? Então, no dia de hoje, até ontem, a gente tinha 5.000 casos confirmados, e a partir de agora a gente começa a testar pessoas que não sabem que tem a doença e não manifestam nenhum sintoma em relação a isso. Isso é importante porque de alguma forma, agora a gente vai começar também a atuar na cadeia de transmissão daquelas pessoas que talvez tenham sintomas nos próximos dias, mas ainda não sabem, ou talvez nem manifestem sintomas. Próximo. Esse mostra um pouco da testagem em Porto Alegre, né? E a gente vê que o nosso crescimento da testagem também tem tido um padrão exponencial, né? Esses dados são desde o início de maio, que foi quando a gente abriu a testagem para toda a população com sintomas. O azul é o PCR, que é o nosso principal exame, então ele é muito mais, a gente fez muito mais PCR do que teste rápido em Porto Alegre.
Isso, inclusive, é diferente do resto do país, que tem feito muito mais teste rápido, mas, como eu disse antes, o PCR é muito importante porque ele é testado quando a pessoa está transmitindo o coronavírus. Próximo. Esse é só na nossa rede ambulatorial, é só pacientes atendidos no SUS, que são pacientes não graves, são pacientes não internados. Então, o laranja é o teste rápido, o azul é o PCR. Então, mostra como a gente fez uma curva crescente da testagem em Porto Alegre. A linhazinha escura ali é a média de teste dos últimos 7 dias de PCR. Então, a gente está fazendo, na média, até ali, semana passada, 250, 300 exames por dia. E em laranja é teste rápido, que a gente tem ficado entre 40 e 50 testes rápidos sorológicos por dia. Então, mostra como a gente tem uma curva crescente de testagem em Porto Alegre. Próximo. Isso é dividido esses exames por semana, mostrando também como a gente tem aumentado importantemente a nossa testagem das pessoas semana a semana, né? E agora, nessa nova fase, a gente espera aumentar ainda mais. Isso não envolve só a questão de dizer que está testando, né? Mas envolve pontos de coleta. Hoje a gente tem 12 pontos de coletas ativos, né? E a gente vai aumentar para os próximos dias para ter mais de 20 pontos de coleta dos exames. Isso envolve também toda a logística de coleta desses exames nos laboratórios para depois levar para processamento e a nossa capacidade de processamento, né? A gente começou com uma capacidade de 500 exames por dia. Hoje a gente tem uma capacidade instalada de processamento de exame de 1.700 exames de PCR por dia, né? 3 vezes mais do que a gente tinha até 30 dias atrás, e por isso que a gente precisa ter mais pontos de coleta, e a gente tem mais de 50 mil testes rápidos disponíveis para a testagem da população. Próximo. Isso que eu estava falando, né? Além de todos essa capacidade, então, PCR, são todos esses laboratórios que estão agora disponíveis para testar para a gente, 1.640 PCRs, a gente tem mais de 50 mil testes rápidos, e além disso a gente tem os testes de antígeno, que é algo que a gente já começou a testar há mais ou menos 30 dias. Ele é igual ao PCR, só que ele é feito à beira do leito, a gente não precisa mandar o teste para um laboratório, e ele é muito bom para nos ajudar nos pronto-atendimentos ou nos hospitais que não atendem o coronavírus, a gente rapidamente identificar essa pessoa e, no caso do exame confirmado, a gente já transporta essa pessoa para um leito do coronavírus. Então, tem acelerado muito essa questão do nosso transporte. A gente consegue, em 30 minutos, saber se a pessoa tem o coronavírus dentro dos nossos pronto-atendimentos. Próximo. Como é que, então, essa nova fase, a gente começa com os contatantes domiciliares, que são as pessoas que moram, que residem com alguém que teve um teste confirmado, tá? A gente vai fazer com o teste sorológico, ele vai ser realizado 20 dias após o início dos sintomas do caso confirmado, né? Por que isso é tão importante? Porque como a gente demora 14 dias em média para positivar o teste, e a gente tem 5 dias ali dessa fase pré-sintomática, esses 20 dias vai garantir que a pessoa vai fazer o teste e, se ele tiver o coronavírus, vai vir positivo, né? Porque, às vezes, se a gente faz o teste no momento inadequado, o teste vem negativo, mas não é porque a pessoa não tem o coronavírus, é porque não fez o teste no momento certo, né? Quem deve fazer esse exame? Todas as pessoas que moram junto com o caso confirmado, que apresentou sintomas, vão poder fazer esse exame, né? Então, vai estar disponível para todos os contatos domiciliares. Próximo. Como é que as pessoas conseguem fazer? Todas as pessoas que moram junto devem ir para uma unidade de atenção primária, um posto de saúde da sua referência, solicitar o teste, e as equipes vão poder fazer a solicitação do teste. O que ela precisa levar? Ela precisa levar o CPF ou o cartão SUS dessa pessoa que teve o contato confirmado, no caso confirmado, tá? É muito importante isso, porque a gente vai começar
a conseguir fazer o que a gente chama isso, o rastreamento do contato, né? A gente vai conseguir identificar de onde vem esse coronavírus, tá? E é importante a gente saber também a data de início dos sintomas dessa pessoa que apresentou o coronavírus, porque, como eu disse, para a gente indicar o teste no momento certo. Então, por exemplo, quem teve algum contato, né, algum familiar, alguém que mora na casa, que teve positivo há 30 dias, não tem problema, já vai na unidade de saúde, porque já vai poder fazer o teste no mesmo dia, se quiser, né? Mas para quem teve contato com alguém que confirmou muito recentemente, não adianta testar agora, porque daí pode vir negativo, mas o resultado do exame é errado. Próximo. Uma coisa fundamental, tá, que a gente tem falado e que muitas vezes a gente vê que as pessoas não seguem essa recomendação, né? Toda pessoa que mora com alguém com sintomas e tem caso confirmado de coronavírus, é necessário que fique em casa por 14 dias do início dos sintomas, tá? Isso é algo fundamental, porque como a gente tem um período de transmissão antes de manifestar os sintomas, essa pessoa pode estar saindo na rua, pode estar contaminando outras pessoas e não saber, porque ainda não começou a ter sintomas. Se esse contato, se essa pessoa tem sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde ou uma tenda, porque a gente vai coletar o RT-PCR. Se não tiver, procure uma unidade de saúde para fazer o teste somente depois dos 14 dias de isolamento, porque se sair antes pode estar colocando em risco as outras pessoas. Então, mora junto com alguém que deu confirmado, fique em casa para fechar a quarentena, terminou a quarentena, procure uma unidade de saúde que vai ser indicado o teste. Tá? Próximo. É importante também que a gente está reforçando muito a questão do atendimento à distância nas unidades da atenção primária, né? Muitas unidades nossas estão fazendo contato para fazer o monitoramento dos casos confirmados, e agora nesse monitoramento vai também ser realizado a pesquisa dos contatos domiciliares. Então, se alguém das equipes da atenção primária, dos postos de saúde, das unidades de saúde ligar para vocês, atenda, né? Porque o que quer se fazer é exatamente isso, é ver como é que está evoluindo essa pessoa que teve o caso confirmado do coronavírus, mas também mandar esse voucher para a coleta do exame para quem mora junto. Próximo. E qual seria a 8ª fase? Que é uma fase que deve iniciar ainda no mês de julho, que é o contato não só de quem mora, mas também quem trabalha, né? Essa vai ser uma estratégia que a gente vai lançar nos próximos dias e vai explicar para a população, mas a ideia é começar a coletar também em todas as pessoas que trabalham junto com aquele caso confirmado. Tem alguns critérios para a gente considerar o contato, não é aquela pessoa que tu conversou por 5 minutos, né? O que a gente chama de contato é ficar 4 horas no mesmo ambiente, na mesma sala, trabalhando junto, mas essa é a fase que a gente vai começar nas próximas semanas, com uma ideia de começar a fazer também esse rastreamento de contatos no trabalho, né? E muda também porque o exame que a gente vai fazer é o PCR, né? Com uma ideia, de novo, de cortar a cadeia de transmissão, né? Todo esse esforço que a gente está fazendo é para a gente conseguir evitar a transmissão entre as pessoas. Próximo, acho que acabou, né? É isso, Pablo, está contigo. Obrigado, Natan. Acho que ficou bastante claro, né, o quanto é importante a gente avançar nas etapas de testagem com coordenação, com organização, para que a gente detecte aquelas pessoas que estão doentes e que estão em risco de transmitir, e com essa organização, com essa expansão, a gente também possa, com o passar do tempo, fazer um censo, fazer uma contagem daquelas pessoas que já tiveram, mas acabaram não manifestando sintomas. Acho que com essas etapas que a gente descreveu, a gente está cumprindo com esses 2 objetivos e com isso avançando aí no enfrentamento ao coronavírus. Prefeito? Pablo, eu ia te perguntar ali, e que é importante isso, acho que para o cenário, né, explicar toda a estratégia desde o início, desde a coleta domiciliar até agora essa expansão,
mas é importante, neste momento que a gente está, antes de chegar ainda nessa expansão de testagem, tranquilizar a população em relação à quantidade de testes e o comparativo de segurança e de referência que a gente acaba sendo em relação a outras cidades e a outros países. Se a gente puder, ainda estamos buscando dados, esse não é um dado tão disponível, né, de testagens em relação, a gente pode encontrar testagem de outros municípios, de estados e de países, mas é importante dar alguma noção de percentual, de equivalência comparativa, para as pessoas entenderem o quanto outras cidades e países deram importância e o quanto nós estamos conseguindo aqui realizar, até para evitar aqui que falsas análises ou análises equivocadas, mais uma vez, acabem circulando nas redes, etc., né, ou sem nenhuma base. Então, vamos dar todos os dados para aqueles que quiserem debater com dados reais e com evidências e contribuir, poderem fazer, né, e dar menos espaço aqui para perda de tempo aí, de ficar debatendo algumas questões que não têm nenhuma relação com fatos. O número de exames realizados com o avanço da pandemia. Então faz todo sentido a gente comparar a cidade de Porto Alegre com locais que conseguiram controlar a pandemia e não tiveram um número excessivo de casos, porque aí, obviamente, vão acabar fazendo muitos testes numa fase já tardia da chegada da doença na cidade. Porto Alegre, fazendo a média que o Natan colocou ali de 300 testes por dia, que a gente vinha fazendo nas últimas semanas, e já em alguns dias chegando a 500 testes, a média de 300 testes por dia dá em torno de 0,2 testes para cada 1.000 habitantes, que é a média de testes da Coreia do Sul. É um país aí que a gente teve como referência desde o começo e que foi nosso primeiro objetivo, né, chegar nessa capacidade de testagem. Se a gente olhar para países da América do Sul que controlaram a pandemia, por exemplo, Uruguai, Argentina, a gente está também nessa média de testagem, acima, por exemplo, da Argentina, que controlou a pandemia, e muito parecida com o Uruguai, que teve um controle bastante rigoroso aí no avanço da doença. É mais difícil comparar com outras capitais, com outras cidades aqui do Brasil, porque esses dados não estão amplamente disponíveis, mas a gente tem uma tranquilidade de dizer que Porto Alegre foi pioneira em investigar todos aqueles sintomáticos respiratórios com o PCR. A gente tem como prática em muitas cidades, não só em outros estados, aqui no próprio estado também, de realizar o teste rápido, mas como o Natan explicou, a diferença do PCR para o teste rápido é que o teste rápido ele deve ser feito após a fase mais aguda, para ter certeza de que o resultado é fidedigno. Então, como a gente precisa detectar também na fase de transmissão, o PCR é mais indicado para quem está com sintomas, que é o que a gente vem fazendo. A maioria, então, das outras cidades no Brasil tem utilizado aí testes rápidos para depois do quadro agudo fazer esse diagnóstico. Eu posso usar como referência aí, né, os dados que o Natan trouxe. A gente está testando cerca de 85% das nossas investigações são com PCR. Florianópolis, por exemplo, cerca de 25% dos exames realizados foram através do método PCR. Então, queria ressaltar que, além da quantidade e disponibilidade que a gente tem crescente, a qualidade, né, a indicação correta do método correto para a investigação e depois, no segundo momento, né, do rastreamento, como o Natan apresentou. Muito bem, acho que é importante também, Pablo, salientar que a gente chegou a ter uma média de 100, 150, 200, 250, 300, chegamos a ter 500 de média de testes realizados. Mas a nossa possibilidade, a nossa capacidade, o que a gente havia contratado com vários hospitais e laboratórios, era de uma capacidade de 540 por dia, né? É isso, né? Isso. E essa capacidade sempre esteve à disposição. A demanda de pessoas que tinham os sintomas é que realmente era de 100, 150, 200, 250, 300, né? Então, a nossa Exatamente. capacidade sempre foi maior do que essa demanda específica durante esse período até aqui. Isso, a gente não deve fazer exercícios de previsão, né, de clarividência. A gente faz uma preparação para a estrutura existente e para a realidade da cidade. Então, a gente vinha com números muito baixos de síndrome gripal, a gente ampliou a circulação na cidade, naturalmente, como tu mesmo mencionaste, esse número de pessoas
consultando nas unidades e nas tendas aumentou, mas mesmo esse aumento ainda não chegou em toda a nossa capacidade de testagem. Agora pode ser que comece a chegar naquela antiga capacidade, mas nós já ampliamos, nós antecipamos e criamos essa capacidade extra, e ao mesmo tempo temos aí condições de testar os contactantes dos casos confirmados. E acho que vale a pena também falar sobre a questão da velocidade, né? Acho que o Bruno, que é responsável, que coordena essa parte de laboratórios aqui da Secretaria, tem se dedicado muito arduamente de não só a gente conseguir realizar tudo o que a gente precisa, mas que a gente consiga fazer isso do jeito mais veloz possível, né? A gente consiga rapidamente ter esse resultado disponível, né? A nossa meta é que a maior parte dos exames que a gente faça, a gente consiga ter o resultado em até 48 horas, que é um número muito rápido, né? Pensando que tem toda essa parte de coleta, encaminhar para o laboratório, processar, né? Os nossos parceiros também têm investido muito nessa questão de equipamentos que consigam extrair e processar esse exame de maneira mais rápida. Então, a gente está trabalhando muito para conseguir ter esse resultado muito rápido também, né? E isso tem sido um esforço importante. Essa questão do teste rápido antígeno, é isso, né? Que a gente vai agora aplicar nos hospitais também e nas UPAs, né? É importante para evitar o risco e para acelerar os procedimentos mais adequados para aquele paciente, né? Isso. Quando a gente fala em encaminhamentos, em regulação, tem um mantra que é muito repetido, né? Que é o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo. Com o teste rápido de antígeno, os pacientes suspeitos que estão lá com falta de ar, com baixa oxigenação e com febre, que podem ser causadas pelo coronavírus, mas também por outras doenças, muitas vezes eles ficam esperando um leito suspeito, né, numa ala específica, ele não pode ficar no mesmo quarto com outras pessoas, porque não se sabe exatamente o que ele tem. Quando a gente aplica esse teste no pronto atendimento, na emergência, a gente já sabe, se ele for confirmado, que pode ficar num quarto com outras pessoas também confirmadas pelo coronavírus. Então, isso agiliza a transferência do paciente e faz com que ele saia da emergência mais rapidamente. Isso mudou bastante a nossa realidade aí das transferências hospitalares desses casos. Bom, muito bem. Então, muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Natan. Eu queria só deixar algumas respostas, aproveitar que a gente está aqui, algumas respostas rápidas e alguns encaminhamentos aqui. Eu acho que é importante falar sobre a questão do Campeonato Gaúcho, que não era a nossa pauta, mas alguns jornalistas e muitas pessoas estão perguntando. Vai ter uma reunião técnica hoje à noite entre as equipes da Federação Gaúcha de Futebol e a equipe da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, para analisar os protocolos, né? E até o final dessa semana a gente deve aí se posicionar e se manifestar. Repito, é um momento muito delicado, né? De muita cautela aqui para o município. Isso vai ser estudado aí com muito carinho, pelo carinho que a gente tem aqui com o futebol, com a federação, com o Grêmio, com o Inter, com o São José, que são importantes para a cidade. Nós vamos analisar aí tecnicamente, como a gente tem feito até agora, todas as demandas e todas as situações específicas. Amanhã a gente está lançando aqui um programa social, na verdade uma parte do programa social a gente vai dar empacotada nele e mostrar os links que tem entre as situações e as áreas, até para poder ser mais fiscalizado ainda pela população, mas de manhã a gente deve estar lançando isso, e com algumas etapas que estão acontecendo e vão ser ampliadas e outras que vão iniciar em alguns dias. Eu queria lembrar também a sociedade aqui do nosso desafio. No início a gente teve um grande sucesso na contenção da expansão do coronavírus, da doença na cidade de Porto Alegre, quando a gente publicou os primeiros decretos e conseguiu que a população tivesse uma adesão, né? A gente chegou a ter 60% de isolamento, no domingo 70% de isolamento na cidade de Porto Alegre. Depois a gente começou a diminuir as restrições, porque teve sucesso naquele primeiro momento, e agora, 3, 4 meses depois, a gente de novo teve um aumento da expansão, de necessidade de leitos, de contaminação, o que nos levou a fazer mais restrições. Mas a gente precisa apelar para a população que, sem o comprometimento de todas as lideranças, sem o comprometimento dos líderes políticos, dos líderes sindicais, dos líderes empresariais, dos líderes comunitários, dos líderes religiosos, de cada indivíduo, nós não teremos o efeito desejado, né, que é diminuir a circulação. Então, a gente colocou no nosso site prefeitura.poa.br
/coronavírus, a gente indica lá o nosso percentual de isolamento com a nossa meta. Já estamos no meio da semana, ainda não conseguimos atingir. O ideal seria que essa semana e a outra a gente mantivesse aí um índice de 50% de isolamento, para a gente poder realmente dar uma travada, dar uma diminuída na velocidade de contaminação. A gente não teve, ainda não chegou a esse índice, a não ser no final de semana, mas a gente precisaria manter uma média de isolamento elevada para a gente poder ter uma perspectiva de as estruturas de saúde atenderem dentro das suas capacidades e também poder ter uma visão aí de um relaxamento, de uma diminuição das restrições das atividades econômicas, o que ainda não é possível, apesar dos decretos restritivos, a gente não diminuiu como deveria a circulação na cidade e, evidentemente, não diminuiu a circulação, o vírus circula pelas pessoas, contamina as pessoas e a gente tem ainda um crescimento elevado da demanda por leitos de UTIs. Então, não sei se o Natan e o Pablo queriam complementar alguma questão, senão aí amanhã e sexta-feira a gente deve estar voltando a conversar, como eu disse aí, sobre posicionando a população sobre essa situação do coronavírus e também com algum apelo aí ao setor empresarial, para que ele consiga entender com maturidade esse momento aí de risco da nossa cidade e também com as estruturas hospitalares para a gente fazer esse planejamento, continuar mantendo esse diálogo. Nós temos reuniões diárias, mas acho que chegou o momento aí onde nós temos que ter uma relação ainda mais próxima dos hospitais, que é quem está segurando aí realmente a estrutura hospitalar, a estrutura de atendimento para as pessoas contaminadas de coronavírus e são parceiros aqui da gente e também serão para comunicar melhor ainda para a sociedade esse momento que a gente passa. Então, obrigado, Pablo, aí pela parceria, obrigado, Natan, e agradecendo a vocês, agradecer toda a equipe da saúde, não só da prefeitura, mas do município como um todo, que tem aí, junto com outros profissionais da área da segurança, da área de serviços públicos, que tem aí segurado a onda, vamos dizer assim, né, que tem aí bancado que a nossa vida aí fique mais perto do próximo, que a gente continue sendo aí referência em salvar vidas. Obrigado, pessoal, boa tarde, até amanhã.